Olá a todos que assistem esse vídeo, eu sou o professor Marcelo. Nós vamos trabalhar nesta pequena videoaula como criar um simples algoritmo para o exercício de lógica de programação utilizando a linguagem de programação Python. O exercício proposto é: uma imobiliária vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. A primeira coisa que o aluno precisa ter em mente é de que forma ele conseguiria resolver isso no papel, de que forma ele conseguiria resolver isso com um lápis, caneta e papel. Então, o problema ele tem a pedida de algumas informações. A primeira informação que eu preciso ter em mente é que o terreno ele é retangular. O cálculo da dimensão, o cálculo da área de um terreno de forma retangular, ele é feito multiplicando a largura por comprimento. Então essa é a primeira informação de como nós vamos resolver esse problema. Com base nessa informação, eu sei que eu preciso ter duas informações armazenadas, capturadas através de digitação do usuário que vai executar o programa que nós vamos criar. Eu preciso ter a captura da informação da largura e a captura da informação do comprimento do terreno. Com base nessas duas informações, nós conseguimos efetuar o cálculo, multiplicar uma pela outra, uma informação pela outra, e depois apresentar ao usuário o resultado do nosso cálculo, apresentando o resultado da área, a dimensão desse terreno. Para efetuar a resolução, chegamos à solução desse exercício do cálculo da área de um terreno de forma retangular, precisamos de alguns conhecimentos dentro da linguagem de programação que será utilizada. Então, o primeiro conhecimento que nós precisamos ter é o que é uma variável, como nós criamos variáveis e para que serve uma variável. O segundo conhecimento é como fazemos para que, através da linguagem de programação Python, nós venhamos a permitir que o usuário digite um valor que será armazenado dentro dessa variável. Como nós vamos fazer um cálculo, nós precisamos trabalhar com números. E, neste caso, nós precisamos saber como converter algo que está num formato de texto, um número que está num formato de texto, para um número que possa ser utilizado para cálculo matematicamente falando. Efetuar a resolução do problema matemático, como comentado anteriormente, a área de um terreno retangular ela é calculada multiplicando a largura por comprimento. E depois nós temos que saber como exibir dados em linguagem de programação, nesse caso a linguagem de programação Python. Para executar esse exercício, utilizarei um compilador online da linguagem Python. Então, virei aqui no Google e digitarei compilador Python online. Desta forma, eu consigo apresentar a solução do problema sem precisar instalar o Python na minha máquina local, sem precisar ter uma IDE ou utilizar uma digitação em um editor de texto. E salvar naturalmente na extensão .py, py, que é a extensão dos arquivos em Python. Ao efetuar a busca, temos alguns sites. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o Python Online Compiler e Interpret Applet.
nunca utilizei, mas para o exemplo, a primeira vez vou utilizar. Ele pede que faça cadastro, não vou utilizar aqui, abriu. Então aqui está, ele traz na esquerda um exemplo de código em Python, que mostra a execução da função print, que permite escrever na tela para o usuário. Aqui temos o botão Run. Vou clicar no botão Run e você vai ver que aqui no lado direito ele bota o resultado do processamento, da interpretação do código em Python. Havia comentado que para a resolução desse problema nós precisamos ter alguns conhecimentos. Então, o primeiro conhecimento é como criar variáveis. Neste editor online, aqui no lado esquerdo, eu vou apagar este código que aqui está. E vou apresentar agora como nós criamos variáveis em Python. Primeiramente, o que é uma variável? Uma variável é um espaço que nós estaremos criando na memória do computador para armazenar determinados tipos de informação. A informação ela pode ser do tipo numérica, e esse numérica se divide nos números reais, nos números racionais, matematicamente falando, qualquer tipo de número matematicamente falando. Ela pode ser textual, ou que a gente costuma dizer string, ou um conjunto de caracteres, uma palavra, uma frase. Ela pode ser um único caractere, que a gente chama de char. Ela pode ser do tipo booleana, onde assume valores 0 ou 1, true ou false. Vamos então criar uma variável, por exemplo, chamada nome. Em Python, para criar uma variável, basta digitar o nome da variável. Então, estou criando uma variável chamada nome. Para atribuir valor para esta variável, eu coloco o sinal de igual. E como nome é uma variável que vai armazenar texto, para dentro dela eu vou colocar um conjunto de caracteres. Um conjunto de caracteres em Python eu crio quando coloco valores entre aspas duplas ou simples. Então, aspas duplas, e aqui dentro eu vou digitar Maria Tereza Lopes 222. Então eu inventei um nome naturalmente e coloquei 222 ali. Então essa variável, ela ao executar o programa, ela será criada em memória do computador. Para abstrair, nós podemos pensar que será criado um quadradinho lá na memória do computador. E esse quadradinho terá o nome de nome, que foi o nome que nós demos para a variável. E qual valor vai estar dentro desse quadradinho? Maria Tereza Lopes 222. Ao executar este comando, clicando em Run, você vai ver que no lado direito não acontece nada. Entre aspas, não acontece nada. Ao executar, aconteceu aquilo que eu comentei. A variável vai ser criada em memória do computador. Esse espaço na memória do computador ao qual se chamará nome, pela palavra nome, e terá dentro dele Maria Tereza Lopes 222. Como que o usuário comum, como que o usuário pode visualizar essa informação que tem dentro de uma variável? Daí nós temos o comando de exibição, que é o escreva em Python, que é o print. Na sua primeira forma, a forma mais simples de ser utilizado, então print, abre e fecha parênteses. Aqui eu posso fazer da seguinte forma, coloco só o nome da variável.
Ao executar, ele vai pegar esse valor que vai estar na memória do computador dentro de uma caixinha chamada nome e vai dar um print, vai apresentar para o usuário na tela. Vou clicar em Run. Aqui está. Após clicar em Run, aqui está aparecendo o nome Maria Tereza Lopes 222. Uma outra forma de utilizar o print é print, abre e fecha o parênteses. Posso colocar uma frase, o nome armazenado é. Veja que entre as aspas eu escrevo o que desejar. É texto do usuário, é texto do programador. Daí eu coloco vírgula e agora coloco o nome da variável. Então ele vai exibir a frase, o nome armazenado é, dois pontos, um espaço e depois o valor que tem armazenado lá dentro da variável nome. Vou clicar em Run. Ele deu um erro de sintaxe. Deixe-me só verificar aqui. O erro se encontra na linha 2 porque eu, ao dar o Enter, retirei o parênteses. Então eu preciso... Tudo que abre tem que ser fechado, né? Então eu preciso fechar. Então, abrir parênteses aqui da função print, preciso fechar parênteses. Vou clicar em Run. Aí está. Então, a primeira aqui em cima é da linha número 2, do print da linha número 2. E a linha aqui embaixo, o nome armazenado é, dois pontos, Maria Tereza Lopes 222, é da linha 3. Então aí você consegue visualizar. Uma outra forma de utilizar o print é print f aspas simples, o nome armazenado é, entre chaves, a variável. Vou executar. E aí você vê, o nome armazenado é Maria Tereza Lopes 222. Se eu quisesse continuar colocando mais texto após a variável, utilizando esta forma de trabalhar com o print, com a função f de formatação, eu posso dar um espaço e aqui eu continuo. Vírgula. Ela foi contemplada. Veja que para exibir o valor da variável utilizando a função de formatação f, eu utilizo chaves. E entre chaves eu coloco o nome da variável que eu quero que ele substitua quando for processar e apresentar ao usuário esta informação. Vou clicar em Run. Veja aqui, o nome armazenado é Maria Tereza Lopes 222, vírgula, ela foi contemplada. Então, apresentei como criar uma variável e apresentei como exibir o valor de uma variável para o usuário, ou como escrever uma informação na tela para o usuário. Se você perceber, para a variável nome, eu coloquei Maria Tereza Lopes 222. Vamos supor que eu quero, assim como qualquer programa que você for criar, o usuário tem que ter o poder, tem que ter autonomia para digitar a informação que ele quiser, ou melhor, precisar digitar. Então nós temos que utilizar uma outra função, que é a função input, ao qual permitirá que o usuário entre com informações e depois que nós tivermos as informações que o usuário digitar,
nós poderemos trabalhar com essas informações. Vou apresentar agora a utilização da função input. Como que eu comento o código em Python? Então, comentário de uma linha, cerquilha, joguinho da velha, ou cerquilha é para comentar uma linha em Python. Se eu executar aqui clicando em Run, você vai ver que esta frase, cerquilha para comentar uma linha em Python, não vai aparecer aqui no lado direito na execução. Não aconteceu nada, porque o comentário é para o usuário, o programador que vai verificar o seu código, obter uma informação sobre por que determinada coisa foi feita, foi criada. Ou para você poder se achar depois, um certo tempo, olhando lá na frente, olhando dias ou meses depois, aí, o mesmo código, e compreender mais facilmente o porquê foi programado da seguinte forma. Vou criar uma variável chamada salário, aproveitando já para apresentar a conversão de valores e a função input para ler o salário. Então, vou criar aqui uma variável chamada salário. Imaginemos que eu tenha aqui capturar ou permitir que o usuário digite um valor do salário. Então, a variável eu vou dar o nome de salário. Não coloco acentuação, não começo com letras minúsculas para o nome da variável. Salário é igual. Eu tenho duas formas, então salário ele é igual. Se eu digitar sem usar input, poderia botar aqui salário é igual a 9.000. Só que isso fica estático, né? O usuário ele não tem o poder de mudar. O objetivo é apresentar a função input. Então, a função input é input, abre e fecha parênteses, aqui dentro digito a frase que eu quero. Digite o valor do salário. Após ter digitado essa frase, eu posso utilizar a função print para exibir o valor que o usuário digitou. Então, o salário é... Lembre-se, entre as aspas é texto, você escreve da forma que você achar necessário. Vírgula, o nome da variável. Vou executar. Você vai ver que a execução é de cima para baixo, da primeira linha até a última linha que você digitou. Então ele vai repetir o que tem antes dessa variável salário. Ele escreve tudo novamente ali, Maria Tereza Lopes, o nome armazenado isso já estava feito anteriormente. E agora eu tenho aqui, digite o valor do salário. Eu vou dar um cliquezinho aqui do lado. E eu vou digitar o valor do salário. Então vou botar aqui 8.569,99. Vou dar Enter. Após dar Enter, ele vai executar a linha 9 e vai mostrar o salário é 8.569,99. Essa informação digitada pelo usuário através da função input, ela é considerada como texto. Ela não vai servir para cálculo, a menos que nós venhamos a converter esta informação aqui para número matematicamente falando, um número que possa ser utilizado para cálculo. Para operações de subtração, multiplicação, divisão, qualquer operação que for necessária. Como que eu faço para converter o que é digitado em um input de texto, já que tudo que eu digito através da função input é considerado texto, mesmo sendo valores numéricos, dígitos, eu preciso converter se eu quiser utilizar para cálculo. Então,
temos a função, a primeira função que eu vou apresentar já no caso do salário, já que salário é um número que tem em casa decimal, em Python para converter um valor para float, né, decimal, é a função float, abro parênteses, aqui dentro do float daí eu digitaria o input e fecharia aqui parênteses. Veja como ficou. Então, float, abro parênteses, boto a informação que eu quero que seja convertida para ponto flutuante, para float. Nesse caso, eu estou utilizando a função input para que o usuário digite e o que ele digitar seja convertido. E depois eu apresento. Vou executar. Veja que está pedindo. Vou digitar aqui 3336.85. Vou dar Enter. Então aí está 3336.85. Para aqueles que gostam de formatações e informações mais coerentes ainda, podemos botar o R-cifrão aqui. E vou executar novamente. Sete oito quatro cinco ponto 69. Então aí está a informação. Então até o momento nós vimos como criar uma variável, nesse caso uma variável que armazena textos ao qual eu escrevo o valor entre aspas, como exibir valor de uma variável, como exibir utilizando a função print separando por vírgula, como exibir utilizando a função print utilizando a função de formatação F para poder intercalar no meio do texto, sem precisar usar a vírgula do print. A vírgula aqui que está é textual, faz parte do texto, e não do comando print, como na linha 3. Na linha 4 tem uma vírgula que é texto. Na linha 3 eu tenho uma vírgula que separa o texto da variável, que é a vírgula que pertence à separação de informações da função print. Na linha 6 eu apresento como criar comentário de uma linha em Python. Na linha 8 eu apresento como criar uma variável que vai receber um valor numérico com casa decimal, nesse caso do tipo float, um ponto flutuante, e o nome da variável eu chamei de salário. Porque se eu precisar utilizar o valor dessa variável para cálculos matemáticos, eu preciso que ela seja reconhecida pelo computador como um número matematicamente falando, e não simplesmente um texto em formato numérico, que não vai servir para ele para cálculo. É um alfanumérico. Depois na 9 eu apresento o print para mostrar o salário. Então, procurando trazer exemplos que possam ajudar a resolução do problema, então apresentei como criar variável, como exibir informações de variáveis, como converter uma variável texto, nesse caso o salário que estava em texto, para float, utilizando a função float. Se você precisar converter uma variável para inteiro, tem que usar a função int. Por exemplo, se eu quisesse capturar a idade de alguém, que a pessoa entrasse com a informação da idade. Então eu vou digitar idade, que seria o nome da variável que eu quero criar. Só vou corrigir aqui que eu tirei os dois parênteses e tirei as aspas aqui de cima. Idade é igual input, digite sua idade. Se eu quiser considerar a idade como um alfanumérico, uma informação que vai ter um formato numérico 44, 45, 30, 22, 18 anos, sem utilizar ela para calcular alguma outra coisa, eu posso deixar assim, porque tudo que eu digito através da função input é texto. Mas vamos supor que eu quisesse que ela fosse reconhecida como número, matematicamente falando, para utilizar ela para multiplicações, para subtrações, por aí vai. Então, ou qualquer operação matemática que eu precisasse.
Então eu vou converter idade. Eu não tenho, olhando brutamente, eu não tenho uma pessoa com 44 anos e meio. Se eu for considerar brutamente, a pessoa tem 44 anos. Se ela não fez 45, ela tem 44. A menos que fosse interessante saber quantidade de meses, dias, anos que a pessoa viveu. Daí tudo bem. Mas mesmo assim, eu vou considerar a idade como um inteiro. Então, inteiro em Python é int. Eu vou converter o input, aquele que vai ser digitado, para inteiro. Vou mandar exibir a idade. A idade digitada foi. Vou utilizar aqui agora a função f. Vou utilizar a função f. Abre e fecha os chaves. E vou colocar o nome da variável no meio. Vou executar. Vamos ver onde é que ele está me apresentando o erro de execução. Pronto. Demora só da ideia. Então, o valor do salário, vou botar aqui inventar um salário. 12.458,99. A idade 22 anos. E ele me apresenta. O salário é 12.458,99. A idade digitada foi 22. Então, dessa forma, eu apresento como criar variáveis, variável nome, variável salário, variável idade. Apresento como permitir que o usuário digite uma informação para dentro de uma variável através da função input. E como converter, se for necessário converter, aquilo que é texto não precisa ser convertido. Aquilo que eu preciso trabalhar matematicamente falando tem que converter para o formato do numérico matemático que eu desejar. Então aqui eu estou convertendo o salário para float. Float é um número com ponto flutuante, com casa decimal. E aqui eu tenho idade como um número inteiro. Eu comentei que se for algo textual que eu não preciso converter, eu não preciso usar função alguma. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada endereço, né? Seria endereço sem acentuação, sem nada. Eu quero que o usuário digite o endereço, então input, e aqui dentro digite seu endereço. E eu vou dar um print para apresentar aqui o endereço digitado foi. Vou botar vírgula e vou botar aqui a variável endereço. Vou executar. Vou ter que digitar novamente, já que eu executei o programa. A todo momento que você executar o programa, ele vai começar de cima para baixo. Então, 58.965,47. A idade 44. O endereço, vou botar aqui, Rua das Palmeiras. Inventei naturalmente. Vou dar Enter. Então ele vai, o endereço digitado foi Rua das Palmeiras. Então aqui nós temos a apresentação do que é necessário para resolver o problema do cálculo da área do terreno. Agora eu vou apresentar como fazer a solução, como resolver o cálculo da área do terreno retangular. Então, primeiramente eu vou comentar todo esse código que eu utilizei simplesmente para apresentar as funcionalidades, o conhecimento que nós precisamos ter para resolver o problema. Então, comentário de mais de uma linha em Python são 3 aspas, seja duplas ou seja simples. Então, 3 aspas e
aqui no final, 3 aspas. Tudo isto foi comentado, virou um código comentado. Se eu clicar em executar, ele não vai mostrar nada porque eu comentei. Aquilo que é comentário, o interpretador não vai executar, não vai interpretar. Vou vir aqui, vou deixar para baixo para não perder e vou começar a solução do problema. Então, solução para o cálculo da área do terreno. Então, na solução para o cálculo da área do terreno, nós vimos que nós precisamos de duas variáveis basicamente falando. Então, vou criar uma variável, vou botar aqui o comentário. Leitura do valor de comprimento do terreno. Então, comprimento é igual, já que eu preciso converter para número, né? Vou converter para float e dentro vou botar a função input. Então, já que tudo que eu digito na input é texto, por isso que ela está sendo colocada dentro da função de conversão, de casting para float. E vou colocar aqui, digite o comprimento do terreno. Vou dar Enter. Vou criar a variável largura. Vou fazer o mesmo procedimento de fazer a conversão. Digite a largura do terreno. Com as duas informações em mãos, nós podemos trabalhar para efetuar o cálculo. A princípio, didaticamente, vou mostrar através de um print a leitura e a exibição daí do valor dessas duas variáveis somente. Então, vou fazer o seguinte, print, eu vou colocar aqui, vou utilizar a função f, o comprimento é, e aqui coloco a variável entre aspas, entre chaves, e vírgula, a largura é, e aqui vou colocar entre chaves, largura. Vou aqui, fim. Vou executar. Então ele pede, digite o comprimento do terreno. Vou botar aqui que tem 35 metros, né? Digite a largura, vou botar que tem 15 de largura. Ele está me dando um errinho porque eu escrevi a palavra fim fora das aspas. Então vou consertar aqui. Tem que estar dentro da aspa. Ok, fim. Vou executar novamente. Vamos lá. Digite o comprimento, 35, 15. Aí está, o comprimento é 35, veja que ele bota 35 ponto, porque ele converte o 35 que eu digitei, que através do input era um texto, mas como eu digitei só 35 e não 35 ponto alguma coisa, ele converteu para 35.0, porque o float tem casa decimal, então 35.0 e a largura é 15.0. E a palavra fim foi simplesmente porque eu quis colocar ali a palavra fim, nem precisaria.
Agora, como é que eu calculo a área de um terreno retangular? Vou botar aqui um comentário. Calculando a área do terreno retangular. Eu vou criar uma variável para armazenar esse resultado de cálculo. O nome você poderia dar qualquer nome que você achasse necessário. O interessante, o correto é dar um nome coerente com aquilo que você está resolvendo. Então eu vou botar aqui área do terreno. Veja que como eu estou utilizando três palavras, né? Área do e terreno. Então eu estou separando eles por underscore, por traço. Por quê? Porque eu não posso ter nome de variável com espaço. Isso para o computador são três coisas. Então, área do terreno é o nome da variável que vai armazenar o valor do cálculo da área do terreno. É igual a quê? Comprimento vezes largura. Comprimento vezes largura. Então aqui eu tenho dois conceitos sendo aplicados. O primeiro conceito é de entrada de dados. Então aqui eu tenho a entrada de dados. Eu crio variáveis para que o usuário possa entrar com informações. Depois que eu tenho as informações que o usuário vai me digitar, vai me fornecer, eu consigo pegar essas informações e gerar um processamento com estas informações. Então eu criei uma variável chamada área do terreno e atribuo a ela através do sinal de igual. É assim nós atribuímos valores para uma variável em Python. E depois eu atribuo o cálculo, que é comprimento vezes a largura. Agora eu vou fazer apresentar o terceiro conceito na prática, que é de saída da informação. Então, a entrada da informação é através da leitura dos dados, o processamento dessa informação ao qual tem acesso através da conta que eu efetuei, do cálculo, e agora a saída através do print, mostrando para o usuário o resultado que ele deseja ver, né, se tudo estiver certo. Então, vou utilizar a função f novamente, vou colocar aqui a área do terreno e aqui vou botar entre as chaves, já que estou utilizando a função f, o nome da variável, que eu quero que ele exiba o valor que tem dentro desta variável, área do terreno. Área do terreno. Então, para você entender, se eu colocar aqui um comentário, se por exemplo eu colocasse aqui comprimento igual a 9, né? Exemplo, né? Comprimento igual a 9, vírgula, largura igual a 9, eu teria aqui teria como saída o resultado 9 vezes 9, 81. Então, 81 seriam 81 metros quadrados. Naturalmente, o m com 2 na potência elevado a 2 é a digitação do teclado. Se você quiser que apareça dessa forma, tem que vir aqui e colocar M Alt GR e apertar a teclinha, que no meu teclado fica em cima do número 2 do lado do arroba. Então agora aqui eu vou executar, vou até executar o exemplo, comprimento 9, largura 9. Veja aqui, isso aqui é do texto anterior que eu botei só de exemplo, e aqui é o cálculo, né? A área do terreno é 81 metros quadrados.
Espero que com este exemplo eu tenha apresentado a criação de variáveis em Python, a exibição de informação através da função print, exibição de textos ou informações de variáveis armazenadas em uma variável através da função print, como fazer o processamento de informação. Processamento é tudo que você vai fazer com as informações que você tem. Se for matemático, qualquer conta matemática. Se for transformação de informações, você vai usar funções para transformar essas informações naquilo que você precisa. E a saída, que é o que você apresenta como resultado do teu processamento para o usuário. Aí depende de cada problema que você precisa resolver computacionalmente. Tá? Obrigado a todos que assistiram esta videoaula sobre como utilizar a linguagem Python para trabalhar com lógica, né? Lógica de programação. A linguagem Python ela é mais simples de compreender para quem está começando a programar e fica fácil apresentar os conceitos introdutórios para como programar, como trabalhar com algoritmos. Obrigado e até a próxima videoaula.